Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Bom dia e bem-vindos ao Saber Viver. Bom dia, Rafa! Bom dia, Mel! Bom dia! E olá, pessoal de casa. É muito bom ter vocês aqui conosco. Hoje temos entrevistas imperdíveis para vocês. Varizes. Prática integrativa magnética. Empreenda com uma mulher. Avaliação neuropsicológica. Confeitaria. Desenvolvimento motor. Mulheres de Minas e suas histórias. Transformando vidas. E a nossa equipe completa de colunistas. Saber não ocupa espaço, então venha viver mais. Bom dia novamente! Hoje o dia começa doce, com uma entrevista sobre confeitaria. É com muito carinho que o Saber Viver recebe nessa manhã a Patrícia Nunes, da Pati Baunilha Confeitaria. Bom dia! Bom dia! Patrícia, é um prazer te receber. Queremos conhecer mais um pouquinho da sua história. E como eu sei que tem muitas coisas para falar, começa contando pra gente um pouquinho da sua formação. Já fala dos doces, dos seus produtos, Sim. serviços. Conta tudo pra gente. O prazer é todo meu, viu, Renata? A nossa confeitaria é uma confeitaria muito diferenciada. Por isso que ela vem se destacando na cidade de João Molevade e região, né? Nós trazemos aquela confeitaria monoporção, que tem aquela confeitaria individual, né? Eu sou Entendi. formada em chocolatier fora, formei na Itália, Olha. né? E na cidade de Turim, formei em confeitaria também, né? E desde então eu venho sempre me atualizando, sempre fazendo cursos, sempre para trazer o diferencial para nossa loja e para os nossos clientes também. Por isso que você se destaca, né? E dá pra gente ver o amor que você tem pelo que você faz. Pegando esse gancho aí da formação, né? De muito tempo nessa caminhada, conta pra gente aí que rumo, né? Que levou a confeitaria, um pouquinho dessa história da confeitaria. Sim, a ideia da loja veio de uma dificuldade financeira que eu e meu esposo teve, né? Antes da pandemia. E apesar de eu ter 25 anos de profissão, mas eu ainda não tinha loja física. E nessa época, meu esposo estava passando uma fase financeira ruim, e aí eu resolvi vender meus bolos na rua. Né? Descobriu um talento aí. Em cima de um capô do carro, né, ali. E foi dali que começou a inspirar, foi dali que o dinheiro foi indo, foi começando a sustentar. Olha. Depois, com muita luta, né? Como todo empreendedor, né? Tudo é com muito sacrifício, com muita dedicação. Verdade. Aí a gente construiu a nossa loja. E aí os clientes já mudaram rumo. Fala um pouquinho desse futuro aí para nós. Mudaram porque quando nós inauguramos a confeitaria, eu queria uma confeitaria para poder estar mostrando o meu trabalho, né? O que eu sabia fazer ali. Só que os clientes foi assim, eu posso fazer uma festa no seu espaço? Porque o nosso espaço é um espaço muito instagramável, é um espaço diferenciado. É um lugar que você chega, você quer tomar um café, comer uma fatia de bolo, bater um papo com uma amiga. Lá é um lugar assim de aconchego mesmo, sabe? Você sente, é um lugar acolhedor. E aí você sente que é um lugar assim bacana, então você quer ficar naquele espaço. E aí os clientes foram pedindo para poder estar fazendo festas e eventos na minha loja. E daí Legal. Começou de uma confeitaria, hoje a gente faz casamentos, faz festas grandes, graças a Deus, e a gente está nesse ramo de festas também aí com tudo. Olha que maravilha, olha, Sim. parabéns, tá? Tudo de bom para você. Obrigada. Eu amei conhecer um pouquinho da sua história. Obrigada. E para vocês que nos acompanham, sigam ela nas redes sociais. Para saber como melhor lidar com as questões de cada pessoa, a neuropsicologia faz avaliações específicas. Entenda melhor agora. Um assunto que é sempre muito importante e bem-vindo aqui no Saber Viver é sobre saúde mental. E nessa manhã recebemos a doutora Vanessa Reis, que é psicóloga e neuropsicóloga, para falar de um assunto muito importante. Bom dia, doutora. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Vamos falar sobre avaliação neuropsicológica. Começa contando pra gente o que é isso.
Bom, vamos lá. A avaliação neuropsicológica é um instrumento hoje, na verdade, muito utilizado em 3 fases, né? A primeira fase da avaliação neuropsicológica é uma fase que a gente faz a anamnese, que é a entrevista inicial, uma investigação, na verdade, no histórico de vida dessa pessoa. A gente aprofunda nessa história de vida. Posteriormente, passa por uma segunda fase, que é a fase de testagem. A gente utiliza instrumentos psicológicos, neuropsicológicos, né? Testes, escalas, entrevistas padronizadas, tanto com a família, quanto com profissionais que possam, né, acompanhar essa pessoa. E também, uma terceira fase, compondo a avaliação neuropsicológica, é a devolutiva, a entrevista final, que a gente entrega esse instrumento, na verdade, esse laudo neuropsicológico com as informações bem completas desse perfil, né, dessa pessoa, traçando aí possíveis diagnósticos e até mesmo orientações, né, gerais para o paciente e para a família. Que é muito importante, né? Tá todo mundo ali por dentro. E qual a maior importância, assim, de ter esse diagnóstico? Sim, nós temos naturalmente um perfil neurocognitivo, cada um de nós, né? Isso é muito individual e particular, cada um tem o seu perfil. E hoje a gente tem esse instrumento para avaliar qual é o nosso perfil de fato. E no decorrer dos anos, a gente tem, às vezes, alguns sentimentos de inadequação, de inferioridade, enfim, problemas emocionais, né, que partem ali de comportamentos, sentimentos, né, que às vezes a gente não consegue entender e perceber o que significa isso. E através desse trabalho, a gente consegue entender o que significa este fato, né? Se tem um diagnóstico que explica isso, né, por trás desses sentimentos e desses comportamentos, e a partir disso traçar estratégias eficazes para desenvolvimento, tanto das particularidades positivas, né, das nossas características positivas, quanto daquelas que a gente precisa desenvolver, né, onde não tem um repertório tão desenvolvido. Entendi. Por isso que é importante em qualquer fase da vida se conhecer. Sendo tanto, né, uma intervenção precoce ou tardia, né, o que a gente fala. Não tem idade certa para se fazer esse aprofundamento e para o autoconhecimento, né, desse perfil que eu digo neurocognitivo. Não tem a idade certa, né? Entendi. Ficaríamos aqui a manhã inteira ouvindo, né? Um assunto muito importante. Sim. Quero agradecer a sua participação aqui no programa, viu? E vamos cuidar da saúde mental. Isso. Obrigada. Agora é aquele momento de esperança e renovação no nosso quadro Transformando Vidas, com o professor Wendel e Olavo Kesen. Vejam só. Só quem conhece o dia a dia de um paciente oncológico sabe como é difícil. Bom dia você que está aí na sua casa assistindo aqui o Transformando Vidas, e hoje nós temos uma história emocionante da Renata Medeiros, ela que criou o projeto Amor que Cura. Depois que ela teve um câncer, ela hoje leva solidariedade para pessoas que estão tratando do câncer nos hospitais. É agora aqui no Transformando Vidas. Bom dia, Olavo. Bom dia, professor. Bom dia, Renata. Bom dia. Fiquei emocionado com a sua história. Eu tive a minha mãe teve o câncer, né? Infelizmente ela não conseguiu a cura e eu a perdi, mas eu fiquei emocionado do tanto que você venceu a doença e você ajuda pessoas. Queria que você contasse a história, o nosso telespectador, o que você faz, dividir um pouco a sua história com nós, por gentileza. O projeto Amor que Cura nasceu de uma experiência pessoal minha. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. O médico me deu 6 meses de vida e eu comecei meu tratamento de quimioterapia. E quando eu cheguei no hospital, eu me deparei com uma realidade muito dura, que são pessoas que vêm do interior ou da própria região metropolitana de Belo Horizonte que não têm dinheiro para comprar um copo de café na lanchonete. Isso me doeu mais do que o diagnóstico em si. Então eu voltei para minha casa, decidida a fazer alguma coisa. Eu lembro que eu entrei dentro do meu quarto, dobrei meus joelhos e fiz uma oração pedindo a Deus, né, que me ajudasse, que me falasse o que fazer. Foi então eu resolvi usar o meu auxílio-doença para comprar, né, os itens do café da manhã e na próxima quarta, que era da minha quimioterapia, levar o lanche para mim e para todos os pacientes. E isso foi muito gratificante. As pessoas vinham me abraçar e choravam e agradeciam, dizendo
que essa seria a única refeição do dia. E você faz até hoje? Eu faço até hoje. São 12 anos levando diariamente o café da manhã para os pacientes e seus acompanhantes. E aonde você atua? Então, hoje nós atuamos em 7 hospitais de Belo Horizonte, todos no setor oncológico. Nós ajudamos também com cestas básicas, suplemento alimentar, medicamento alto custo, cadeiras de roda, né? Nós já compramos próteses para as crianças que precisaram amputar as pernas, exames. A gente faz também realização de sonhos. Crianças que, na maioria das vezes, nunca comeram um sanduíche, nunca visitaram um parque, né? A gente realizou um sonho agora há pouco tempo de um adolescente que o sonho era andar de avião. Nós levamos ele para andar de avião e conhecer o mar. Então, além, né, do alimento, a gente procura também dar um pouco de amor, de cuidado, de atenção. Olha, Renata, né, Olavo, eu tive a oportunidade de visitar com você, né, vários hospitais, entre eles o Hospital da Baleia, que é um lugar que você tem um carinho especial e que lá realmente eu pude ver a necessidade, que é servir um alimento. E como é que é isso, né, Renata? Eu sei que lá atrás, no seu momento mais difícil, né, seu marido te abandonou, você poderia estar lamentando, mas não, você venceu a doença, mas fez o que é nobre, que é ajudar, levar solidariedade. Como é que hoje, você olhando para trás, você vê tudo isso na sua história? Valeu a pena? Valeu. Eu sou muito grata a Deus por tudo. E se eu precisasse passar por tudo novamente, eu faria a mesma coisa. Que bacana. E hoje, quando você chega na casa das pessoas, igual eu tive a oportunidade também de levar minha filhinha, né, pra gente entregar uma cesta numa casa de uma família bem carente, e eu lembro que a mãe abriu a geladeira, sabendo que a gente ia, que eu ia levar minha filhinha, tinha 2 iogurtes, dois potinhos assim, não tinha mais nada na geladeira. Ela pegou um, deu pro filho dela, e pegou um, essa é pra Sofia, pra sua filha. Isso é muito especial, porque mesmo não tendo nada, eles querem dividir e mostrar gratidão, né? Você foi ali para levar uma cesta, ela não tinha o alimento, mas mesmo assim, o pouco que ela tinha, ela dividiu com a Sofia. Vem-se muitas famílias, né? Muitas pessoas fazerem tratamento, eles vêm até em ônibus fazer alguns tratamentos aqui na cidade. Quando eu acompanhei minha mãe, ela tomou 160 aplicações de quimioterapia. Ela pesava 80 quilos. Eu enterrei ela com 32 quilos. Tudo. Ela chegou andando e saiu uma cadeira de roda. Em 3 anos. Ela perdeu o cabelo 2 vezes. Muito agressiva. Eu nunca sofri tanto na minha vida. Deixa um recado para as pessoas que talvez estão passando a mesma situação que você passou. Então, o tratamento não é fácil. Nós sabemos que tem dor, que tem medo, que tem insegurança. Mas a única coisa que eu quero te dizer é que não desista, né? Eu venci e você também pode vencer. Tenha fé, né? Busque estar próximo das pessoas que te amam e viva. Viva o hoje. Renata, Olavo, nós temos hoje uma surpresa para você. Nós conseguimos, né, de um doador que pediu para não identificar, né, anonimato, mas de um amigo, né, uma pessoa muito solidária. Ele vai doar durante 1 ano R$500 todo mês para te ajudar no café, para você comprar lá os pães, leite, né? Então, a partir de agora você tem aí durante 1 ano, né, essa doação, e a gente agradece muito. Mais uma pessoa solidária que está contribuindo com as pessoas que estão transformando vidas. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu falo sempre que chique mesmo é fazer o bem. É um lanchinho tão simples que muda a vida das pessoas, né? Muitas vezes a gente reclama, mas é pão de sal e café todo dia, né? Dentro das nossas casas. E para aquelas pessoas esse lanche é um banquete, né? Só quem vai lá, só quem conhece o dia a dia de um paciente oncológico sabe como é difícil. Muito obrigada. E eu quero fazer um desafio, Renata. Eu quero convidar aqui o Olavo para a gente ir um dia e caracterizado, viu, Olavo? Vou levar meu violão, tipo os Doutores da Alegria. Vou fazer um desafio para a gente gravar um programa, eu e você, visitando com a Renata um hospital. Você topa o desafio? Claro, topo. Fechado? Gostou, Renata? Gostei demais. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada. E a gente vai lá fazer essa visita aí. Vamos lá, caracterizado, sim. Né? Isso aí. Agora chegou a vez da doutora Paula Constantino com a sua coluna de endocrinologia. Bom dia, eu sou a doutora Paula Constantino, médica, e hoje eu vou falar. Você não é preguiçosa, você está inflamada. Uma paciente me disse, doutora, eu me sinto derrotada.
Eu quero fazer as coisas, mas o meu corpo não responde. Parece que eu vivo cansada, preguiçosa. Eu olhei bem para ela e disse: você não é preguiçosa, você está inflamada. Sim, existe uma inflamação silenciosa que pode estar roubando a sua energia. E ninguém fala sobre isso. A inflamação silenciosa, ela é diferente daquela que vem com febre, dor. Ela é crônica, discreta, mas ela está presente quando você se alimenta mal, dorme pouco, vive estressada ou consome ultraprocessados com frequência. Essa inflamação, ela desregula os seus hormônios, eleva o cortisol, afeta o intestino e interfere até no funcionamento do cérebro. O resultado? Cansaço persistente, dificuldade para perder peso, ansiedade, nevoeiro mental, dores no corpo. É como se o seu corpo estivesse constantemente em estado de alerta. A boa notícia é que dá para reverter. Com alimentação anti-inflamatória, sono de qualidade, suplementação adequada e um olhar mais completo sobre a sua saúde, você pode voltar a ter energia e clareza. Então, se você está se sentindo sempre cansada, talvez o problema não seja você. Talvez seja a inflamação e ela tem tratamento. Espero você na minha próxima coluna. Chegamos ao intervalo. Aproveitem e sigam as nossas redes sociais. Lá podemos interagir juntos, não é isso, Rafa? Isso mesmo, é programa saberviver.tv. Esperamos por você lá. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Procurando roupas modernas de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e caimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plus Size. Bem-vinda ao mundo da Purpurinice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurinice. Purpurinice, o seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Estamos de volta. Já se perguntou como as telas influenciam o desenvolvimento do seu filho? Pensando nisso, um estúdio foi criado para estimular o desenvolvimento motor deles. Confiram. Olha só, cuidar das nossas crianças vai muito além de uma boa alimentação, viu? Existem outros fatores. Por isso, nós trouxemos aqui o Ronaldo Thiago. Ele que é profissional da área da educação física, mas trabalha com a relação psicomotora das crianças, né, Ronaldo? Perfeito. Um prazer ter você aqui conosco, viu? O prazer é todo meu, Thiago. Fico muito feliz, né, de estar aqui falando desse tema muito importante, que hoje as crianças não têm mais tanta frequência nas atividades físicas, nos exercícios, por conta da tecnologia, por conta dos celulares, computadores. Então, acho que é um tema muito bacana para a gente estar conversando aqui. Sem dúvida, essa é a discussão entre os pais, como deixar, qual momento. E aí você vem trazendo uma oportunidade de facilitar a vida dos pais, vamos dizer assim, né? Como é que é esse trabalho, essa relação, afastando até mesmo essas crianças e adolescentes das telas, né? Sim, o meu objetivo hoje lá no Estúdio Kids é trabalhar as habilidades motoras das crianças, o desenvolvimento infantil. A gente fala muito sobre as habilidades fundamentais, que as crianças precisam correr, pular, rolar, saltitar para se desenvolver. Essa relação tem um fator muito grande na parte da educação, na parte escolar, que as crianças que se movimentam muito, que brincam muito, têm uma facilidade cognitiva e motora para o aprendizado. Então, atividades motoras ajudam na parte cognitiva e a parte intelectual. Olha só que bacana, inclusive
o Ronaldo ele tem um espaço, né, chamado Estúdio Kids, e nesse espaço onde é desenvolvido todas essas atividades. Agora, como é que é uma atividade em grupo ou tem ações isoladas? Na prática, como é que é, Ronaldo? Lá no estúdio, trabalhamos com aulas coletivas. Eu trabalho com faixas etárias. Criança de 3 a 5 anos é um grupo, que eu trabalho as partes de habilidades fundamentais. Eu trabalho saltos com eles, trabalho de equilíbrio, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, que é a parte da escrita, que é muito importante. A parte também de força, que é muito importante as crianças hoje treinar o fortalecimento muscular. Então isso hoje a gente tem que comentar muito sim, para falar para os pais da importância da atividade também para as crianças. E eu acho interessante a sua atuação, e aqui a gente acaba partindo para a reta final do nosso bate-papo, é que é necessário afastar essas crianças e adolescentes das telas. Mas também como? E aí vem você selando com uma atividade que elas apoiam e também acabam contribuindo com um bom trabalho, né, Ronaldo? Sem dúvida. Tiago, eu falo muito que o exercício para crianças tem que ser lúdico, tem que ser divertido. Não tem que ser uma pressão. Meu filho vai fazer aula hoje porque ele precisa emagrecer. Não, meu filho vai fazer aula hoje porque ele perdeu ontem na escola o futebol e o aluno dele, a outra criança é melhor que ele. Não, de maneira alguma. Você tem que ser um momento prazeroso para a criança. A criança tem que ir assim, nossa, hoje eu vou fazer atividade com o professor e eu vou me desafiar. Ontem eu pulei 50 cordas, amanhã eu vou pular 100. Certíssimo. Sabe? É superação, é motivação, é querer ser melhor a cada aula, sabe? E chegar lá com um sorriso no rosto e sair de lá querendo voltar. Parabéns, Thiago. Mais que uma profissão, uma vocação. Obrigado pelo bate-papo, viu? Eu que agradeço. Acredito que quem está em casa gostou bastante também. Fico muito feliz. Agora vamos conhecer vivências inspiradoras em Mulheres de Minas e suas histórias. Bom dia, Melissa! Hoje o nosso quadro Mulheres de Minas vai conversar com a vereadora Cláudia Tavares, ela que é da cidade de Itapajipe, no Triângulo Mineiro, e vamos conhecer um pouquinho como é que funciona a realidade da mulher lá na Câmara dessa importante cidade. Me orgulho de ser quem sou. Me orgulho da minha terra. Me orgulho pois trabalho pelo povo de Minas e pelo desenvolvimento do nosso estado. Sou aquele que luta pela cidadania e combate a sonegação. Me orgulho. Faço parte de uma família dedicada à arrecadação, defensora da justiça fiscal. Eu me orgulho da missão que escolhi, pois do micro ao macro, toda política pública só é possível graças ao nosso trabalho. Eu me encho de orgulho, pois sou auditor fiscal da Receita Estadual. Uma homenagem à FENG e Sindifisco MG. Bom dia! Bom dia, é um prazer estar aqui, né? E a gente vou estar informando e vou estar incentivando as mulheres, porque essa oportunidade é única. Cláudia, alegria para a gente receber você. E eu fico tão feliz, né, quando a gente vê mulheres como você vindo para a política, principalmente no nosso interior mineiro, e isso é fenomenal, porque é uma área que precisa muito das mulheres e para fazer essa defesa de políticas não só voltadas para as mulheres, mas a sensibilidade que vocês têm. Como é que começou assim, sua infância, essa formação? Desde lá da infância você já teve esse desejo ou não? Foi mais para frente que você descobriu essa vocação política? Boa pergunta. Teve o gatilho, né? A gente tem até aquele gatilho. Eu fui mãe na adolescência, com 14 anos eu fui mãe, então já foi um desafio. E o meu gatilho foi, sabe, professor? Eu fui, comprei um enxoval do meu filho, voltei para casa e meu marido pegou e falou assim, deixa eu conferir o troco e ver o valor se deu certo. Eu falei assim, como? Nós mulheres, que futuro que vai ter essa criança que tá me aguardando aqui no meu ventre? Não, eu vou ser diferente, eu vou lutar, porque nós mulheres temos que conquistar a nossa independência. Então, aí foi o gatilho para mim poder começar a sair para a vida, a buscar um trabalho, a desenvolver, a buscar mais mulheres, sabe? A gente dar mais apoio, porque eu pensei, eu não tive muito apoio, mas eu vou apoiar. Então, foi aí que eu comecei, lá na adolescência, com 14 anos, sendo mãe nova. E como é que foi a Cláudia depois desses 14 anos? Aonde você passou? O que você fez profissionalmente? O que você buscou aí, né, de formação? Como é que foi antes de entrar na política? Isso, como eu não tinha, né, que eu casei, eu não tinha faculdade, eu não tinha terminado o ensino médio. Mas aí eu comecei a trabalhar, né? Eu já comecei a trabalhar e já voltei para a escola. Voltei para a escola, estudei, fiz administração pública. Porque aos 18 anos eu já consegui passar no concurso público.
Aí eu passei a ser uma funcionária pública. Aí comecei a trabalhar no IMA, na Emater. A Emater me trouxe uma bagagem muito grande de informações. Então foi lá que eu aprendi, que eu comecei a trabalhar com a mulher rural, né? Com a produtora rural, que é um desafio muito grande. E assim eu iniciei, né, essa parte de trabalhar em conjunto, trabalhar em comunidade, vencer desafios. Foi ali que eu tive a ideia, porque eu sempre procurava muitos políticos, me ajuda com isso, me ajuda com isso. Não tinha muita oportunidade. Eu peguei e falei assim, eu vou ser política também para poder ver se eu consigo ajudar. Olha, Cláudia, é uma alegria a gente poder te receber aqui hoje nesse quadro tão importante e trazer você que é uma referência lá, né, do nosso Triângulo Mineiro, do nosso interior de Minas. Muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem, porque tem mulheres que têm uma história parecida com a sua, né? Muitas foram mães muito jovens e às vezes perderam nessa vontade de sonhar e de entender que é possível realizar esses sonhos, é possível traçar o caminho que a gente espera para nós mesmos. Deixa essa mensagem de incentivo ali, principalmente para as mulheres que acompanham o nosso quadro. Eu quero dizer aqui para você, mulher, não desista, porque uma mulher sem sonho já é uma mulher sem vida. Todo dia a gente veste um sorriso no rosto e vai para a luta. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a esperança de fazer diferente e melhor e ter coragem de trabalhar com o coração, essa é a nossa identidade. Nunca desista de lutar e fazer melhor, porque tem muitas outras mulheres que precisam do seu apoio, da sua ajuda e da sua luz. Muito obrigado, Cláudia. Obrigada, eu. Deus ilumine e continue te abençoando. Para você ser essa referência nossa, né, da mulher na política. Você, mulher, que gere o seu próprio negócio. O projeto Empreenda com uma Mulher da Coca-Cola FEMSA Brasil pode te guiar. E nós estamos recebendo agora a Paola Amaral, ela que é gerente de TWID de Minas Gerais e Rio de Janeiro da Coca-Cola FEMSA Brasil. Paola, um prazer te receber aqui. Bom dia e bem-vinda ao Saber Viver, viu? Obrigada, Melissa. Prazer é meu, né, estar aqui representando a empresa e hoje no dia com você. Bom, a gente veio falar agora do Empreenda como uma Mulher. Esse projeto incrível que a Coca-Cola está desenvolvendo. Eu queria que você explicasse um pouquinho, principalmente como que isso impacta e faz a diferença na vida dessas mulheres para o empreendedorismo. Verdade, Melissa. Olha só, o Empreenda como uma Mulher, ele é um programa, né, de empreendedorismo feminino, no qual a gente capacita essas mulheres através de aulas, cursos, né, voltados para todos os temas de empreendedorismo. Que legal. Então, são mais ou menos 15 horas, né, de curso, no qual a gente vai ter uma etapa virtual, mas vamos ter também toda uma parte teórica para dar essa bagagem para essas mulheres, né? Capacitá-las para esse mercado que está hoje extremamente competitivo. E quando a gente fala dessa capacitação, é muito importante dentro da área do empreendedorismo feminino, principalmente, né, Paola? Porque os afazeres são enormes e a gente, infelizmente, não sai de nenhum curso de faculdade sabendo realmente o que é empreender. E vocês vêm fazendo essa diferença com esses cursos. Agora, como escrever, como participar, eu acho que é o que mais todo mundo quer saber ali agora. Boa. Não, para participar é muito fácil. Tá aqui na tela, a gente vai colocar aí para vocês o site, tá? As inscrições estão abertas, pessoal, então não percam, mulherada, a oportunidade de se candidatar. Para Belo Horizonte, são 500 vagas gratuitas, tá? Mulheres de 18 anos ou mais podem se candidatar. E tem CNPJ aberto ou não, tanto faz, tá? A ideia é que a gente capacite todas essas mulheres, que a gente mostre todo o potencial que existe dentro delas e que hoje, de alguma forma, a gente precisa potencializar ainda mais através desses cursos. O formato do curso, até pegando como aprendizado os anos anteriores, a gente chegou num ponto dele ser híbrido. Então, a gente vai ter as mentorias, vamos ter o WhatsApp, né, que é toda a parte ali da aula no WhatsApp, e também o presencial. Para se inscrever, tem que ser só aqui de Belo Horizonte ou também vocês estão recebendo de outros locais? Não, estamos recebendo de outros locais, Melissa. Vamos ter 5 cidades, Melissa. Belo Horizonte, Brumadinho, Moeda, Itabirito e Nova Lima.
Que legal, gente. As inscrições estão abertas. Vai até quando do mês de julho? Vai até o final de julho as inscrições e nós vamos ter várias etapas, né, de inscrições. Agora em julho, depois em agosto também uma segunda etapa. Que legal, olha. Gratidão por compartilhar conosco, Paola. Bem-vinda, viu? E com certeza a gente vai fazer a diferença aí nesse projeto. Obrigada, Melissa. É isso aí. Então, se você quer empreender, tem que fazer sua inscrição agora. Não perca mais tempo, tá bom? Eu estou aguardando vocês aqui junto com a Paola. Até mais. Varizes são motivo de preocupação para muita gente. Na próxima entrevista, você vai entender melhor como lidar com elas. Varizes, principalmente em nós mulheres a partir dos 40 anos. O que fazer, como detectar e principalmente tratamento. Doutora Camila Caetano vai explicar um pouquinho pra gente. Bom dia, bem-vinda ao Saber Viver mais uma vez, viu, Camila? Bom dia, eu queria que você falasse varizes, doutora. Conta pra gente, assim, por que incomoda tanto? Na verdade, as varizes, ela tem um cunho de dor, mas a grande maioria das pacientes se incomodam esteticamente. E é importante saber que ela não é só um incômodo estético, e sim também uma doença, né? Sim, eu queria só que você ressaltasse aqui pra gente essa diferença da varizes com os vasinhos, porque muita gente tem aquela queixa, eu tô com um mapa mundi aqui nas minhas pernas. Vasos diferentes de varizes, certo? Sim, certo. A gente tem vários graus da doença, né? Que é de 1 a 6, o grau 1, 2, ele é considerado os vasinhos, que é aquelas aranhas vasculares azuis e roxinhas na perna. E ela tem um incômodo muito estético. As varizes já são uma veia mais salteada na perna, que provoca mais um incômodo de dor, inchaço e cansaço no fim do dia. Bom, acima dos 40 anos é mais comum, né, esse acometimento a essa doença. O que fazer, doutora? A gente não deve adiar os tratamentos, porque a gente sabe que a partir dos 40 anos, principalmente as mulheres, ela tem muito problema de varizes, ou seja, 40% da população brasileira vai ter varizes. E ele é mais frequente em mulheres pela ação do hormônio, genético e estilo de vida. Pois é, então não tem desculpa. Se você está passando por esse processo ou conhece alguém que está passando por isso, com esse incômodo tanto estético ou também da questão da saúde, é só entrar em contato com a doutora Camila Caetano, tá bom, doutora? Muito obrigada, viu? Gratidão e bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Agora faremos uma pausa, mas não saiam daí. É bem rápido, só dá tempo mesmo de se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder nenhum conteúdo. O programa Saber Viver TV. Voltamos já. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Procurando roupas modernas de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e caimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plus Size. Bem-vinda ao mundo da Purpurinice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurinice. Purpurinice, o seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Estamos de volta
E é para acompanharmos agora a coluna de saúde da nossa querida doutora Consolação Oliveira. Olá, bom dia mundo, bom dia Brasil, bom dia para você aí de casa. E se eu te dissesse que existe uma molécula que é capaz de imitar os efeitos do exercício físico no seu corpo? Os estudos recentes já mostram que isso é possível. Então, a ciência tem demonstrado o efeito de uma substância que se chama L-Baíba para incrementar, aumentar músculos no corpo. Então, quando nós alimentamos, consumimos carnes, aminoácidos, existe um aminoácido que se chama valina, que é transformada em L-Baíba. E esse L-Baíba vai agir produzindo mitocôndrias. E nós sabemos que as mitocôndrias são as fábricas de energia do nosso corpo. Vão aumentar a produção de ATP, que é a explosão de energia, fazendo com que aquela gordura branca se transforme em gordura marrom. E a gordura marrom vai aumentar, então, a produção de energia, fazendo com que o corpo vá emagrecer, melhorar a resistência à insulina, diminuir os processos inflamatórios no corpo. L-Baíba vem com essa força, com esse estudo, mas não substitui o exercício físico, acompanhado pelo profissional de educação física. L-Baíba pode ser sim usado por médicos que determinam que aquele paciente não pode executar ou fazer exercício físico. Busque orientação com seu médico, compartilhe esse vídeo e vem comigo, só vem. O nosso corpo tem um campo magnético. Com ímãs, existe uma terapia que cuida dele. Vejam só. Terapia integrativa complementar magnética é um tema inédito aqui para vocês. Eu já estou super empolgada e feliz em trazer para vocês este tema inovador. Seja muito bem-vinda, Márcia Lima. Obrigada, Rafa. Obrigada. Já começa contando aqui pra gente que eu tô assim super empolgada. Eu tenho certeza que o público também vai ficar sobre essa terapia. A terapia magnética, o biomagnetismo medicinal especificamente, ele trabalha com ímãs, né? A gente tem os ímãs que formam externamente no corpo um campo magnético reparador para reparar as disfunções eletromagnéticas do nosso corpo. Por que reparar? Porque nós somos eletromagnéticos. Tudo em nosso corpo, a nossa célula tem cargas elétricas que estão em equilíbrio. Mas por algum estímulo nocivo, esse campo eletromagnético interno da célula pode estar disfuncional. Sim. Então, os ímãs vêm com esse intuito de reparar esse campo eletromagnético que está disfuncional por algum motivo. Como que é usado esse ímã em partes do corpo? Pode ser usado em qualquer parte? Pode ser usado em qualquer parte, mas a gente vai direcionar para aqueles locais onde nós identificaremos por um teste cinesiológico, um teste de resposta do próprio corpo, onde está disfuncional. Então a gente vai aplicando o ímã no organismo e reconhecendo esse reflexo cinesiológico aonde está disfuncional. Ali onde estiver, nós vamos trabalhando com pares de ímãs. Não são qualquer ímãs, são ímãs específicos, de intensidade específica, de tamanho específico para cada parte do corpo. É de acordo com a parte do corpo ou de acordo com a comorbidade, Márcia? É mais de acordo com a parte do corpo, mas também a gente trabalha, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Esses 3 ímãs aqui têm um efeito anti-inflamatório, mas esse maior é aplicado no rim e os outros nos pontos aonde a gente tem a inflamação. Então, é claro que depende da parte do corpo, mas vai depender também da intenção de qual órgão e local que eu quero tratar. Márcia, e me conta também a respeito do seu instituto.
O meu instituto, o IMA, Instituto Doutora Márcia Lima, ele foi criado com a intenção de divulgar mais essa prática. Sim. Então, no IMA, eu faço os atendimentos online e também presencial, mas também eu ministro cursos para ensinar, né, quem tiver interesse. Outros terapeutas ou qualquer pessoa que tenha interesse, porque são cursos livres. Maravilhoso, parabéns pelo seu Obrigada, trabalho, tá? Rafa. Esteja mais aqui com a gente outras vezes. E até a próxima, pessoal. Foi um prazer. E agora chegou a vez da nossa colunista, a doutora Thalita Mariana, com tudo sobre harmonização facial. Olá, Melissa. Olá, pessoal de casa. Muito prazer. Meu nome é doutora Thalita Mariana, sou especialista em harmonização facial e vim falar um pouquinho para vocês sobre o ácido hialurônico, que é sim capaz de inchar o rosto. E será que o bioestimulador incha também? E em quanto tempo ele é absorvido no nosso corpo? Essas são as 3 perguntas que eu mais recebo no meu consultório. Isso acontece quando o ácido hialurônico é mal indicado ou mal posicionado. O ácido hialurônico que utilizamos em nossas clínicas, além de preencher com muita naturalidade, ele é capaz de devolver a estrutura dos tecidos. Esse ácido ele não é absorvido rápido, como todo mundo fala. Ele passa por um processo de degradação enzimática, demorando no nosso corpo de 6 meses até 4 anos para ser reabsorvido em sua totalidade. O ácido hialurônico é um aliado incrível, inclusive, mas ele precisa ser bem indicado e muito bem posicionado. Se você conhece alguém que ainda acredita nesses mitos ou você tem alguma dúvida, me chama no direct que responderei com o maior prazer. Até a próxima coluna. Essa edição do Saber Viver fica por aqui, mas não se preocupe, tem muito mais conteúdos durante a semana, não é isso mesmo? É isso mesmo, Rafa. Todas as terças, quintas e domingos, às 19h30, tem o nosso podcast lá no nosso canal do YouTube, onde conversamos com especialistas. A transmissão é lá no YouTube, programa Saber Viver TV. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Mel. Tchau, Rafa.